Quando alguém diz que é empresário, acaba sendo visto com outros olhos por muita gente. É quase um símbolo de vitória. Eu aposto que você conhece muita gente que diz que adoraria empreender, mas não sabe exatamente por onde começar. Para tentar ajudar essas pessoas, nós convidamos o consultor Rodolfo Gro. Rodolfo, tem gente que fala assim, meu sonho é ser empresário, mas às vezes acaba não sabendo por onde começar, ou tem milhares de ideias e não consegue ir afunilando para chegar num ponto. Qual que seria assim, a primeira dica que você daria para quem tem esse sonho? Primeiro de tudo, identificar o talento. Porque, às vezes, muito empreendedor escolhe um nicho de negócio pensando na rentabilidade financeira. Mas isso, a médio e longo prazo, ele não se perpetua. Por quê? A vida de empreendedor ela exige uma grande dedicação. Então, quando a gente reconhece talento, competência, habilidade, a gente consegue, através daí de plano de negócio, estudo de mercado, viabilidade do negócio que o empreendedor ele quer investir ou quer começar, saber se essas habilidades e competências elas vão ter conexão e vai trazer esse retorno que o empresário ele tanto quer. Então, a primeira questão sempre é habilidade, talento e competência. A gente pode dizer que todo mundo consegue ter uma veia empreendedora, consegue empreender, ou existem algumas pessoas que talvez não se enquadrem muito bem nessa situação? Hoje, quando nós falamos do comportamento empreendedor, nós temos as duas questões. Nós temos as pessoas que nascem com as características de empreendedor, mas temos as pessoas que podem desenvolver esses comportamentos. Então, nós temos 10 macro comportamentos mapeados pela ONU em relação ao ato de empreender, que o indivíduo pode nascer com algumas e outras ele pode desenvolver. Às vezes a criança, né, de pequenininho já tem várias ideias de quer vender alguma coisa na escola, né? Eu sei de casos que pede para a mãe fazer bombom para vender, já é uma pessoa que é bom ficar de olho que tem um futuro nisso. Já. E crianças, principalmente, quando tem esses comportamentos, os pais eles podem estimular as crianças a empreender, ainda mais hoje, né? Que nós temos aí uma comunicação tão acessível em relação às mídias. Quando o pai faz isso, ele estimula essa criança a desenvolver esse comportamento e trabalha também na autoconfiança dessa criança ou adolescente. Hoje, quando eu atendo empreendedores, empresários, muitas questões eles já começaram a apresentar de comportamento do empreendedor na infância. Mas, às vezes, os pais, por não terem esclarecimento, agiram de uma maneira, não pode, a gente não precisa, por que você quer trabalhar? Então, essas questões, depois, a gente observa o impacto na vida adulta do empreendedor. Acaba criando um bloqueio até. Sim, às vezes muitos inconsciente até, né? Porque não tem essa percepção, mas quando se deparam com algum desafio na sua vida profissional, tem alguma limitação, alguma restrição no agir. Infelizmente no Brasil a gente sabe que ainda muitas pessoas têm essa coisa de não preciso estudar tanto para isso, eu vou abrir pronto, ou eu tenho aqui o dinheiro, então eu vou investir. Essa é uma visão que para um bom empreendedor não é muito legal, né? Nós temos nós temos um empreendedor que ele se torna empreendedor por necessidade, em decorrência de não ter um emprego, de ser desligado, e temos um empreendedor que ele escolhe isso como opção de carreira. Por mais que nós estudamos, nós sempre vamos continuar tendo necessidade de se aperfeiçoar e qualificar. Um exemplo agora, nesses últimos 15 meses que a gente está vivendo a pandemia, se nós não tivéssemos acesso a estudo, a pós-graduação, a conhecimento, quais informações a gente ia ter para trazer isso para nossa empresa? Que vantagem competitiva a gente ia conseguir desenvolver? Então, o conhecimento é a base, sim, para o empreendedor. E às vezes eu ouço muito assim, não preciso estudar, minha empresa dá certo até agora, por que eu vou precisar mudar daqui para frente? É porque o mercado não é mais como era antigamente. Então, a gente não tem nenhuma certeza que o que a gente fez vai garantir o sucesso daqui para frente. Então, o estudo, a qualificação é de extrema importância. Eu vejo muitas vezes também, até quando a gente bate um papo com o pessoal do Sebrae, dizendo assim, mas plano de negócio tem que fazer tudo isso mesmo, tem que preencher tudo isso mesmo. Porque as pessoas às vezes acham que isso vai tomar tempo, mas na verdade é isso que vai ajudar lá na frente, né? É isso mesmo. Então, o plano de negócio é importante. A gente precisa entender que no plano de negócio nós estamos trabalhando na visão da nossa empresa sem necessariamente vivenciar alguma situação que vai colocar o negócio em risco ou o nosso investimento. A gente tem a oportunidade, além de mapear o nicho de negócio que nós vamos atuar, o perfil desses clientes, o que nós vamos ter que ter de estratégia diferenciada, se o recurso que nós temos disponível para investir, ele vai trazer o resultado no tempo exato, que a gente fala do payback. Então, quando um empresário ou um empreendedor que está na transição de carreira faz o plano de negócio, ele consegue tirar do modelo mental dele todas as informações e nós identificarmos aonde ele vai poder
ter algum risco em relação a essa estratégia de carreira que ele está adotando. E concordo contigo, alguns empresários não gostam, porque perde tempo. Infelizmente, essa não é uma cultura do brasileiro. Eu gosto sempre de trazer o exemplo que nós temos, né, com os japoneses. Por que dá muito certo o modelo de negócio deles? Porque é planejado, é analisado. Então, nós temos muito ainda a evoluir e aprender com esse modelo de gestão dos nossos irmãos. Com certeza. E tem muita também aquela coisa assim, eu quero ser empresário para ficar rico. Né? Mas assim, porque fulano ficou rico, 10 anos está rico. E não consegue entender que, na verdade, existe todo um trabalho muito árduo e muito planejamento, né, por trás disso tudo. Não é assim, não existe um milagre financeiro, né? Que a pessoa abriu uma empresa e ficou rica, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresários, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Mário Gazin, com o seu Jair Ferrari aqui em Maringá. E os dois sempre me trouxeram uma questão muito importante que hoje eu aplico na minha vida enquanto empreendedor também, que é: sem, primeiro, comprometimento e determinação, nós não conseguimos atingir nenhum resultado. A questão financeira, ela só vai se tornar um reflexo do produto ou serviço que nós oferecemos. Mas para isso nós precisamos trabalhar bastante. Então nós não temos horário, né? O empreendedor trabalha final de semana. Então quem vai empreender precisa ter muito claro que outras questões da sua vida pessoal vão ter que ser negociadas. Às vezes com a esposa, com o esposo. Por quê? Senão, algo na balança da roda da vida vai ficar desalinhada. E isso interfere no movimento do empreendedor. Então, todas essas questões a gente consegue analisar também dentro da consultoria, dentro da mentoria. Lembrando que não está errado querer ficar rico, mas tem que saber que não é milagre, né? Com certeza. De um dia para o outro. Isso mesmo. E assim, para quem de repente quer se inspirar, que é legal começar a olhar para onde buscar essa inspiração, de repente olhar para cases de sucesso? O que é legal para, de repente, quem de repente ainda está lá verdinho, mas tem muita essa vontade? Olha, eu vou indicar um livro que para mim foi um grande divisor de águas, que foi a história do Barão de Mauá. Esse é um grande livro que a gente pode estudar sobre a história do empreendedorismo no Brasil. O Segredo de Luiza, que é tradicional no ambiente acadêmico, a gente trabalha isso muito com os alunos, mas algumas obras atuais a gente pode considerar. Eu gosto muito de trabalhar com as obras do Carlos Wizard, que traz essa questão, né, do movimento de empreender, de superação. Eu gosto de seguir empresários locais, que para mim são referência, né? Não é porque eu estou aqui na instituição, mas o exemplo do seu Wilson é importante. Eu tenho também o exemplo do seu Mário Gazin. Por quê? Porque são empreendedores que estão na nossa região e vivenciam as demandas que a nossa comunidade ela apresenta. E o empreendedor precisa olhar acima de tudo o quê? A região geográfica. Então, quantos empreendedores às vezes nós temos lá no bairro que ninguém dá valor nenhum, mas essa pessoa não tem estudo, mas ela tem experiência de vida que a gente pode conversar. Então, pessoas que inspiram pela motivação, pela força, por acreditar e por querer impactar as pessoas. Então, eu hoje utilizo isso para me trazer como uma fonte de inspiração. É importante estudar sim, quem tem condições, se planeje para fazer um curso fora do país, quando voltar, né, poder viajar, ou se não, faça um curso online, mas a gente precisa estar fortalecendo essa rede de contato, porque quanto mais empreendedores nós conhecermos, mais pessoas que vivem com a mesma dor que a nossa, nós vamos conhecer também. Legal, muito obrigada, viu, Obrigado pela a você. participação.